Silvana Figueiredo nunca imaginou que um prato de comida caseira em um restaurante popular de Campo Grande mudaria completamente o rumo da sua vida. Mas ali estava ela, sentada ao lado de uma senhora de cabelos brancos e sorriso caloroso, dividindo sua marmita porque a idosa havia esquecido a carteira em casa. Minha filha, o que você fez hoje vale mais que qualquer riqueza deste mundo, disse a senhora, ajeitando os óculos enquanto saboreava o arroz com feijão. Eu sou a Alzira, e você acabou de restaurar minha fé na humanidade. Silvana sorriu, observando como aquela mulher simples irradiava uma paz que ela não sentia há meses. Professora universitária de Ciências da Computação, estava acostumada a resolver problemas complexos, mas ultimamente sentia que sua vida havia se tornado um algoritmo sem saída. A rivalidade com a colega Fernanda na universidade estava cada vez mais tóxica, e ela começava a questionar se realmente pertencia àquele ambiente acadêmico. Não foi nada demais, dona Alzira. Minha mãe sempre dizia que dividir o pão multiplica a alegria, respondeu Silvana, mexendo distraidamente no seu cabelo castanho. A idosa a observou com atenção. Você tem olhos tristes, menina. Alguém tão jovem e bonita não deveria carregar esse peso nos ombros. Silvana quase engasgou com a água. Como aquela desconhecida conseguia enxergar através dela com tanta facilidade? Portanto, decidiu mudar de assunto, mas Alzira continuou falando sobre sua família, especialmente sobre o neto, que trabalhava com tecnologia e estava sempre inventando coisas novas. O Orleans é igual a você, sabe? Sempre com a cabeça cheia de ideias, mas às vezes esquece de viver, disse Alzira, sorrindo. Ele precisa de alguém como você na vida dele. Silvana riu, achando graça na forma como a senhora tentava fazer casamenteira. Dona Alzira, a senhora nem me conhece direito. Ah, minha filha, eu conheço pessoas há mais de 70 anos. Sei reconhecer uma alma boa quando vejo uma, respondeu a idosa, pegando a mão de Silvana. E você, minha querida, tem uma luz especial. Quando se despediram, Alzira insistiu em anotar o telefone de Silvana, prometendo que um dia retribuiria a gentileza. Silvana saiu do restaurante com uma sensação estranha no peito, como se aquele encontro casual tivesse plantado uma semente de algo que ainda não conseguia compreender. 2 dias depois, Silvana recebeu um convite inesperado por e-mail. Seminário de Empreendedorismo, Inovação e Startups, Campo Grande. A mensagem dizia que seu nome havia sido indicado por uma pessoa especial e que sua presença seria uma honra para o evento. Ela franziu a testa, tentando lembrar de quem poderia tê-la indicado, mas decidiu aceitar. Afinal, o tema estava diretamente ligado ao seu trabalho e poderia ser uma oportunidade de networking. Na manhã do seminário, Silvana escolheu um vestido azul marinho que realçava seus olhos verdes e chegou ao auditório com alguns minutos de antecedência. O ambiente estava cheio de empresários e profissionais da área tecnológica, mas ela se sentia confiante, estava acostumada a palestrar e sabia que sua experiência em redes sociais e universo digital a diferenciava da maioria. Mas quando o palestrante principal subiu ao palco, Silvana sentiu seu coração disparar. O homem que cumprimentava a plateia com um sorriso discreto e olhos inteligentes era exatamente o tipo que sempre a fazia perder o foco. Alto, cabelos escuros, postura elegante, mas com um ar de simplicidade que a intrigava. Bom dia, pessoal. Eu sou Orleans Silva, diretor de Inovação e Tecnologia da Associação Industrial. E hoje vamos falar sobre como a inteligência artificial pode revolucionar os pequenos negócios, disse ele, e Silvana quase caiu da cadeira. Orleans, o neto de Dona Alzira. Aquela idosa adorável havia armado um encontro, e Silvana não sabia se ficava impressionada com a sagacidade da senhora ou se fugia correndo dali. Durante toda a apresentação, Silvana tentou se concentrar no conteúdo, mas seus olhos teimavam em observar a forma como Orleans gesticulava ao falar,
como seus olhos brilhavam quando mencionava projetos inovadores, como sua voz tinha um tom caloroso que a fazia querer ouvir mais. Quando chegou a hora do coffee break, Silvana estava decidida a se aproximar e se apresentar, mas quando se levantou, esbarrou em um homem que claramente tentava chamar a atenção de Orleans de forma nada amigável. Silva, sua apresentação foi interessante, mas vocês, da sua empresa, sempre foram melhores no marketing do que na inovação real, disse o homem, com um sorriso falso. Orleans manteve a compostura, mas Silvana percebeu a tensão em seus ombros. Rodrigo, que prazer te ver aqui. Espero que tenha aprendido algo novo hoje. Silvana sentiu uma pontada de irritação. Quem era aquele homem arrogante? Mas antes que pudesse pensar melhor, Orleans olhou em sua direção e seus olhos se encontraram. Por um segundo, o mundo parou. Havia algo naquele olhar que ela não conseguia decifrar, uma conexão instantânea que a fez esquecer completamente onde estava. Com licença, Rodrigo, disse Orleans, caminhando em direção a Silvana. Você deve ser a professora que minha avó não para de falar. Silvana sentiu suas bochechas corarem quando Orleans se aproximou, com aquele sorriso que parecia reservado apenas para ela. Portanto, tentou manter a calma profissional, mas sua voz saiu um pouco mais aguda que o normal. Sua avó é uma mulher incrível. Dona Alzira tem uma forma única de ver o mundo, disse Silvana, estendendo a mão. Sou Silvana Figueiredo. Orleans segurou sua mão por alguns segundos a mais do que seria necessário, e ela sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Orleans Silva, e tenho que agradecer por você ter sido tão gentil com ela. Vovó chegou em casa falando que havia conhecido um anjo. Anjo? Ela exagera, riu Silvana, tentando disfarçar o nervosismo. Eu apenas dividi meu almoço com ela. Você não entende, disse Orleans, com uma expressão mais séria. Minha avó estava tendo um dia difícil. Ela às vezes se confunde com dinheiro e lugares, e eu me preocupo quando ela sai sozinha. Mas ela voltou para casa radiante, falando que havia encontrado uma jovem professora que a tratou como família. Silvana sentiu um aperto no peito. Não fazia ideia de que Dona Alzira passava por momentos de confusão. Ela não demonstrou nenhum sinal de... Ela parecia perfeitamente lúcida. Ela tem dias bons e ruins, explicou Orleans, passando a mão pelos cabelos. Mas algo sobre você a deixou especialmente feliz. Ela insistiu para que eu a convidasse para este seminário. Então foi ela quem... Como conseguiu meu e-mail? Orleans sorriu de forma travessa. Vovó tem seus métodos. Ela perguntou na universidade onde você trabalha, disse que queria agradecer pessoalmente e conseguiu suas informações. Quando descobriu que você trabalha com tecnologia, ficou ainda mais empolgada. Silvana não sabia se ficava impressionada ou preocupada com a determinação da idosa. Ela é uma força da natureza. Isso mesmo. E quando ela decide que gosta de alguém, não tem como escapar, disse Orleans com um brilho divertido nos olhos. Espero que você não se incomode com a interferência dela. Antes que Silvana pudesse responder, Rodrigo apareceu novamente ao lado deles, claramente incomodado por ter sido ignorado. Orleans, você não vai me apresentar a sua nova colega? A forma como ele falou colega fez Silvana se arrepiar. Havia algo desagradável naquele homem, uma arrogância que a incomodava profundamente. Rodrigo Tavares, esta é a professora Silvana Figueiredo, da universidade. Silvana, Rodrigo trabalha com desenvolvimento de sistemas, disse Orleans, com um tom formal que deixava claro que não aprovava a presença do outro. Ah, a universidade, disse Rodrigo, com um sorriso condescendente. Que interessante. Deve ser reconfortante trabalhar em um ambiente tão protegido da realidade do mercado. Silvana sentiu a irritação crescer dentro dela. Na verdade, trabalho diretamente com empresas desenvolvedoras de soluções digitais. Minha experiência em redes sociais e marketing digital tem ajudado muitas startups a crescerem no mercado real. Que coincidência, disse Rodrigo com uma expressão que sugeria o contrário.
Orleans aqui também trabalha com inteligência artificial. Vocês devem ter muito em comum. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Silvana perceber que aquele homem não tinha boas intenções. Mas Orleans se adiantou. Rodrigo, não queremos mais atrapalhá-lo. Tenho certeza de que você tem muito trabalho pela frente. Quando Rodrigo finalmente se afastou, Orleans suspirou. Desculpe por isso. Rodrigo e eu temos uma relação complicada no trabalho. Percebi, disse Silvana. Ele parece ser o tipo que não gosta de competição. Exato. Nossas empresas são concorrentes, mas eu sempre tentei manter as coisas profissionais. Ele, nem tanto, explicou Orleans. Mas chega de falar dele. Conte-me sobre seu trabalho. Vovó disse que você é professora, mas pelo visto é mais que isso. Silvana sentiu-se mais à vontade falando sobre sua área de atuação. Leciono ciências da computação, mas também presto consultorias para empresas que querem melhorar sua presença digital. É um campo em constante evolução e adoro os desafios que surgem. Isso é fascinante, disse Orleans com interesse genuíno. Estou desenvolvendo uma IA que pode revolucionar a forma como pequenas empresas gerenciam seus estoques e vendas. Seria interessante ouvir sua opinião sobre a interface com o usuário. Eles conversaram por mais 1 hora, e Silvana descobriu que Orleans era muito mais do que aparentava. Ele não apenas entendia de tecnologia, como também tinha uma visão humanizada dos negócios. Falava sobre responsabilidade social, sobre como a tecnologia deveria servir para melhorar a vida das pessoas, não apenas gerar lucro. Você é diferente do que eu esperava, disse Silvana, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. Como assim? Quando sua avó falou sobre você, imaginei alguém mais distante. Mas você é bastante humano para um empresário, brincou ela. Orleans riu e o som fez algo estranho no estômago de Silvana. Vovó sempre diz que o sucesso sem humanidade é apenas vaidade. Acho que ela está certa. Quando o seminário terminou, Orleans hesitou por um momento antes de perguntar: Você gostaria de jantar conosco hoje? Vovó ficaria muito feliz em revê-la. E eu gostaria de continuar nossa conversa. Silvana sentiu borboletas no estômago. Eu adoraria, mas... Não quero que sua avó pense que há algo entre nós, disse ela corando novamente. Orleans sorriu de forma misteriosa. Quem disse que não há? Antes que Silvana pudesse responder, seu telefone tocou. Era sua mãe, e pela expressão preocupada que ela fez ao ler a mensagem, Orleans percebeu que algo estava errado. Tudo bem? É minha cunhada. Ela está no hospital e preciso ir, disse Silvana, já pegando sua bolsa. Posso levá-la? Não precisa. Vou chamar um táxi. Silvana, por favor, deixe-me ajudar, insistiu Orleans, tocando suavemente seu braço. Ela olhou para ele, vendo sinceridade genuína em seus olhos, e assentiu. Durante o caminho para o hospital, Orleans foi uma presença reconfortante, fazendo perguntas sobre sua família e oferecendo palavras de apoio sem ser invasivo. Quando chegaram ao hospital, Silvana descobriu que sua cunhada havia tido uma crise de ansiedade severa e estava sendo medicada. Não era nada grave, mas a família estava preocupada. Orleans esperou pacientemente na recepção, e quando Silvana voltou, já era tarde da noite. Como está tudo? Bem, graças a Deus. Foi apenas uma crise de ansiedade, mas ela está estável, explicou Silvana, claramente aliviada. Que bom. Posso levá-la para casa? Durante o trajeto, eles conversaram sobre família, sobre a importância de ter pessoas em quem confiar. Silvana percebeu que Orleans entendia perfeitamente seus sentimentos, e quando ele parou em frente à sua casa, ela não queria que a noite terminasse. Obrigada por tudo hoje. Você foi muito gentil, disse ela, já com a mão na maçaneta do carro. Silvana, chamou Orleans, fazendo-a se virar. Eu gostaria muito de vê-la novamente.
Não apenas por causa da vovó, mas porque eu não consigo parar de pensar em você desde que a vi hoje. O coração de Silvana disparou. Eu também gostaria. Então posso ligar para você amanhã? Pode, respondeu ela, saindo do carro com um sorriso que não conseguia esconder. Mas quando entrou em casa, encontrou seu primo Cássio esperando na sala com uma expressão nada amigável. Quem era aquele homem que te trouxe em casa? Silvana suspirou ao ver a expressão protetora de Cássio. Seu primo sempre foi assim, desde criança, mas às vezes ela sentia que ele exagerava na proteção. Portanto, decidiu ser direta com ele, evitando qualquer mal-entendido. Cássio, o que você está fazendo acordado a essa hora? E por que estava me esperando? Sua mãe me ligou preocupada quando soube que você estava no hospital. Vim para cá e fiquei esperando você voltar, explicou ele, cruzando os braços. Não respondeu minha pergunta. Quem era o cara do carro? Silvana se jogou no sofá, tirando os sapatos. Um colega que conheci hoje no seminário. Ele foi gentil o suficiente para me dar uma carona quando soube da emergência com a Isabela. Colega? Pelo que vi da janela, vocês pareciam bem íntimos para serem apenas colegas, disse Cássio, sentando-se na poltrona ao lado. Cássio, por favor, eu sou uma mulher adulta e posso cuidar de mim mesma, rebateu Silvana. Mas seu tom não era hostil. Ela sabia que o primo se preocupava genuinamente com ela. Eu sei que você pode, Sil, mas também sei que você tem um coração enorme e às vezes confia nas pessoas muito rapidamente, disse ele, suavizando a voz. Só quero que você seja cuidadosa. Silvana sorriu. Apesar de às vezes achar Cássio exagerado, ela amava ter alguém que se importava tanto com ela. Prometo que vou ser cuidadosa, mas também promete que não vai investigar a vida do homem só porque ele me deu uma carona? Não posso prometer isso, brincou Cássio, arrancando um travesseiro que Silvana jogou nele. Na manhã seguinte, Silvana acordou pensando em Orleans. Havia algo nele que a intrigava profundamente. Não era apenas sua aparência, mas a forma como ele falava, como tratava as pessoas, como se preocupava genuinamente com sua avó. Mas ao mesmo tempo sentia um friozinho na barriga. Fazia muito tempo que não se interessava por alguém de verdade. Estava preparando o café quando seu telefone tocou. Era um número que não conhecia, mas algo dentro dela disse que era ele. Alô? Bom dia, Silvana. É o Orleans. Espero não estar ligando muito cedo. A voz dele fez seu coração acelerar. Bom dia. Não está cedo. Eu sempre acordo cedo. Como está sua cunhada? Muito melhor. Obrigada por perguntar. Ela voltou para casa hoje de manhã. Que alívio. Escute, eu estava pensando, você gostaria de almoçar comigo hoje? Conheço um lugar que serve uma comida caseira deliciosa, e vovó ficou insistindo para que eu a convidasse para conhecer nossa casa. Silvana hesitou. Conhecer a família dele parecia um passo grande demais para alguém que havia conhecido há apenas um dia. Mas a curiosidade foi maior que o medo. Tem certeza de que sua avó não se incomodaria? Eu não quero invadir. Silvana, você salvou o dia dela no restaurante. Ela considera você parte da família desde então, disse Orleans rindo. E, honestamente, eu também gostaria muito que você viesse. Está bem. Que horas? Posso buscá-la ao meio-dia? Depois de desligar, Silvana ficou ansiosa. O que vestir para conhecer a família de um homem que mal conhecia? Decidiu por algo simples, mas elegante. Uma blusa branca, uma saia midi azul e sapatilhas confortáveis. Quando Orleans chegou para buscá-la, Silvana ficou impressionada com o condomínio onde ele morava. Era recém-inaugurado, nas proximidades de Campo Grande, com uma arquitetura moderna e muito verde. Mas o que mais a impressionou foi a forma calorosa como foi recebida pela família. Dona Alzira a abraçou como se fosse uma neta há muito perdida. Minha querida, que alegria ter você aqui! A mãe de Orleans, Cristina, uma mulher elegante e simpática, a cumprimentou com um sorriso genuíno. Orleans não parava de falar sobre você. É um prazer conhecê-la pessoalmente.
O pai, Carlos, um homem de presença marcante, mas olhar gentil, foi igualmente acolhedor. Seja bem-vinda à nossa casa, Silvana. Qualquer amiga da vovó é família aqui. A irmã de Orleans, Fernanda, uma jovem energética que acabara de chegar de um treino de skate, foi direta ao ponto. Meu irmão está diferente desde ontem. Você deve ser especial. Silvana corou, mas se sentiu imediatamente confortável com a família. Durante o almoço que Cristina havia preparado com carinho, ela descobriu mais sobre Orleans e sua família. Soube que ele era reservado, mas tinha um coração enorme, que sempre ajudava jovens talentos no esporte, que era respeitado na área empresarial por sua ética e inovação. Orleans sempre foi assim, contou Cristina, servindo mais um pouco de lasanha. Desde pequeno, ele tinha essa preocupação em fazer a coisa certa. Às vezes até demais para o bem dele. Mãe, você vai assustar a Silvana falando assim, brincou Orleans, mas Silvana percebeu que ele ficou um pouco constrangido. Não vai, não, disse Silvana sorrindo. Acho admirável ter princípios sólidos. No mundo de hoje, isso é raro. Dona Alzira, que havia ficado quieta observando a interação, finalmente falou. Vocês dois são perfeitos um para o outro. Vou começar a planejar o casamento. Todos riram, mas Silvana sentiu suas bochechas queimarem. Orleans, por sua vez, não pareceu incomodado com o comentário da avó. Na verdade, ele a olhou de uma forma que fez seu coração disparar. Após o almoço, Orleans se ofereceu para mostrar o jardim para Silvana. Era um lugar lindo, com muitas plantas que Dona Alzira cuidava com carinho. Eles caminhavam lentamente, conversando sobre tudo e nada. Sua família é maravilhosa, disse Silvana, admirando uma roseira florida. Eles gostaram muito de você. Vovó já está planejando seu próximo convite, brincou Orleans. E você? Gostou de me ter aqui? Orleans parou e se virou para ela. Silvana, desde ontem eu não consigo pensar em mais nada. Sei que parece loucura, já que nos conhecemos há pouco tempo, mas há algo em você que me faz sentir completo, completou ela, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Exatamente. Eles estavam se aproximando quando o telefone de Orleans tocou. Era uma chamada de trabalho, urgente, relacionada a um problema no sistema que sua empresa havia desenvolvido. Ele pediu desculpas e atendeu, mas Silvana percebeu que algo estava errado pela expressão dele. Rodrigo fez o quê? Perguntou Orleans com a voz tensa. Não pode fazer isso. Vou para lá agora. Quando desligou, Orleans estava visivelmente contrariado. Silvana, sinto muito, mas preciso resolver uma situação urgente no trabalho. Tudo bem? Posso chamar um táxi para voltar para casa. Não, eu levo você. Só preciso passar rapidamente na empresa. Durante o caminho, Orleans explicou que Rodrigo havia tentado desacreditar o sistema de IA que ele havia desenvolvido, espalhando informações falsas para os clientes da associação. Era uma jogada baixa e sem ética, mas que poderia causar sérios danos ao trabalho dele. Quando chegaram à empresa, Silvana percebeu que a situação era mais séria do que Orleans havia deixado transparecer. Rodrigo não estava apenas tentando prejudicá-lo profissionalmente, mas também estava questionando sua competência na frente dos outros diretores. Silvana, será que você pode esperar aqui na recepção? Isso não vai demorar, disse Orleans, mas ela viu a preocupação em seus olhos. Claro, vá resolver isso. Enquanto esperava, Silvana ouviu vozes alteradas vindos da sala de reuniões. Rodrigo estava claramente tentando humilhar Orleans publicamente, mas ela não conseguia ouvir as respostas dele. Meia hora depois, Orleans voltou com expressão cansada. Pronto, vamos embora. Como foi? Rodrigo conseguiu plantar dúvidas sobre meu trabalho na cabeça de alguns diretores. Vou ter que provar novamente que minha IA funciona perfeitamente, explicou Orleans, ligando o carro. Ele pode fazer isso? Simplesmente inventar problemas? Tecnicamente não, mas ele é muito hábil em manipular as situações. Já aconteceu antes. Silvana sentiu uma onda de indignação.
Como alguém podia ser tão desleal? Mas quando olhou para Orleans, viu que ele estava determinado, não derrotado. Você vai conseguir provar que ele está errado, disse ela, tocando sua mão. Orleans sorriu pela primeira vez desde que haviam saído da casa dele. Obrigado por acreditar em mim. Quando chegaram à casa de Silvana, ela hesitou antes de sair do carro. Orleans, sobre hoje, eu me diverti muito com sua família. Eu também. E Silvana? Sim. Não deixe que o que aconteceu hoje mude sua opinião sobre mim. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de conflitos, mas às vezes eles são inevitáveis. Isso só me faz admirá-lo mais, disse ela saindo do carro. Mas quando entrou em casa, Silvana encontrou uma surpresa nada agradável. Sua colega Fernanda estava na sala, conversando com seus pais, e pela expressão dela, Silvana soube que problemas estavam chegando. Silvana parou na porta da sala, observando a cena à sua frente. Fernanda Moraes, sua colega da universidade, estava sentada confortavelmente no sofá, tomando café com seus pais, como se fosse uma visita esperada. Mas Silvana conhecia bem aquela mulher e sabia que sua presença ali não era casual. Oi, Silvana. Que coincidência te encontrar aqui, disse Fernanda, com um sorriso que não chegava aos olhos. Fernanda, o que você está fazendo na minha casa? Ela veio nos visitar, explicou a mãe de Silvana Clara. Disse que vocês são amigas da universidade e que queria nos conhecer melhor. Silvana reprimiu o impulso de revirar os olhos. Fernanda tinha uma habilidade especial para manipular situações e claramente havia conquistado seus pais com sua lábia. Portanto, decidiu manter a calma e descobrir o que a colega realmente queria. Que gentileza da sua parte, disse Silvana, sentando-se na poltrona. Mas você poderia ter me avisado. Saí para almoçar e não esperava visitas. Ah, sim. Seus pais me contaram que você estava almoçando com um empresário. Que interessante, disse Fernanda, com um tom que fez Silvana se arrepiar. Não sabia que você estava namorando. Não estou namorando ninguém, rebateu Silvana, mas percebeu que havia caído numa armadilha. Claro, apenas amigos, disse Fernanda, mas seu sorriso era malicioso. Falando nisso, preciso conversar com você sobre o projeto que estamos desenvolvendo na universidade. Será que podemos conversar em particular? Os pais de Silvana se levantaram, entendendo a deixa. Vamos deixar vocês conversarem, disse o pai, levando a esposa para a cozinha. Assim que ficaram sozinhas, Fernanda mudou completamente de atitude. Silvana, preciso te avisar sobre algo importante. O que é? Esse homem com quem você está se envolvendo, Orleans Silva, você sabe quem ele realmente é? Silvana sentiu um frio na barriga. Como você sabe o nome dele? Eu tenho meus contatos e descobri algumas coisas sobre ele que você deveria saber, disse Fernanda, tirando o celular da bolsa. Ele não é apenas um empresário comum. A família dele é dona de um império no ramo gráfico e editorial. Eles são milionários, Silvana. E daí? E daí que você é uma professora universitária que mora em um bairro classe média. Você realmente acha que ele tem interesse genuíno em você? Perguntou Fernanda com falsa preocupação. Homens como ele não se relacionam seriamente com mulheres como nós. Silvana sentiu uma pontada de insegurança, mas tentou não demonstrar. Fernanda, eu agradeço sua preocupação, mas minha vida pessoal não é da sua conta. Silvana, eu só estou tentando te proteger. Você é uma pessoa boa demais para esse mundo. Homens ricos se divertem com mulheres como nós, mas na hora de se casarem, escolhem alguém do mesmo nível social, insistiu Fernanda. Quem falou em casamento? Nós mal nos conhecemos, disse Silvana. Mas as palavras de Fernanda estavam plantando sementes de dúvida em sua mente. Exato. Então por que você está se iludindo? Olha, eu até pesquisei sobre ele. Quer ver? Disse Fernanda mostrando o celular. Aqui, ó. Fotos dele em eventos sociais, sempre com mulheres diferentes. Ele é conhecido por ser um pegador no meio empresarial. Silvana olhou as fotos e sentiu seu coração afundar.
Eram imagens de Orleans em diversos eventos, sempre bem vestido, sempre acompanhado de mulheres elegantes e obviamente ricas. Mas então se lembrou da forma como ele havia cuidado dela no hospital, como havia sido carinhoso com sua avó, como sua família a havia recebido com tanto carinho. Fernanda, por que você está fazendo isso? Porque eu me preocupo com você. Você é minha colega e não posso ficar quieta vendo você se machucar, disse Fernanda, mas Silvana percebeu algo estranho em seu tom. Ou porque você não suporta ver eu feliz? O rosto de Fernanda se contraiu por um instante, revelando sua verdadeira natureza. Silvana, você está sendo dramática. Eu só estou sendo realista. Realista ou invejosa? Rebateu Silvana, levantando-se. Fernanda, eu acho melhor você ir embora. Está bem, mas quando ele te descartar, não diga que eu não avisei, disse Fernanda pegando sua bolsa. Depois que Fernanda saiu, Silvana ficou sozinha na sala, com as palavras da colega ecoando em sua mente. Será que ela estava certa? Será que Orleans estava apenas se divertindo com ela? As fotos que Fernanda havia mostrado a incomodavam. Mas ela tentou se lembrar de que não conhecia o contexto delas. Seu telefone tocou e era Orleans. Por um momento ela hesitou em atender, mas decidiu que seria injusto julgá-lo sem ouvir sua versão. Oi, Orleans. Oi, linda. Consegui resolver o problema aqui no trabalho. Rodrigo teve que admitir que estava espalhando informações falsas, disse ele com voz animada. Que tal jantarmos juntos para comemorar? Silvana respirou fundo. Orleans, preciso te perguntar uma coisa. Claro. O que foi? Você já namorou muitas mulheres? Houve um silêncio do outro lado da linha. Silvana, por que essa pergunta? Só responde, por favor. Eu tive alguns relacionamentos, sim, mas nada sério nos últimos anos. Por quê? Silvana sentiu uma mistura de alívio e confusão. Ele havia sido honesto, mas isso não eliminava suas inseguranças. Nada, foi só curiosidade. Silvana, aconteceu alguma coisa? Você parece diferente. Não aconteceu nada. Sobre o jantar, acho melhor deixarmos para outro dia. Estou um pouco cansada. Tem certeza? Posso passar aí só para te ver, mesmo que seja por alguns minutos. Não, Orleans, realmente estou cansada. Depois de desligar, Silvana se sentiu ainda pior. Estava deixando as palavras de Fernanda afetarem seu julgamento, mas não conseguia evitar. E se realmente fosse apenas uma diversão para ele? 3 dias se passaram sem que Silvana falasse com Orleans. Ele havia ligado várias vezes, mas ela sempre arranjava uma desculpa para não atender ou para encurtar a conversa. Estava mergulhada em suas inseguranças quando recebeu uma visita inesperada. Era Dona Alzira, acompanhada de Orleans. A idosa parecia preocupada, e Orleans tinha uma expressão de determinação que Silvana nunca havia visto antes. Minha filha, o que você fez com meu neto? Perguntou Dona Alzira, sem rodeios. Ele está tristinho, desde que voltou do trabalho há 3 dias. Silvana olhou para Orleans, que permaneceu em silêncio, apenas observando-a. Dona Alzira, Silvana, eu não sei o que aconteceu, mas preciso falar com você, disse Orleans finalmente. Posso entrar? Ela hesitou, mas assentiu. Dona Alzira se acomodou na sala enquanto Orleans e Silvana foram para o quintal. O que está acontecendo? Você está me evitando há 3 dias, disse Orleans, indo direto ao ponto. Silvana respirou fundo. Decidiu ser honesta com ele. Alguém me mostrou algumas fotos suas em eventos sociais, com várias mulheres diferentes. Orleans franziu a testa. E daí? E daí que eu comecei a pensar se realmente somos compatíveis. Nós somos de mundos muito diferentes, Orleans. Que mundos diferentes? Somos 2 pessoas que se gostam. Que mundo diferente é esse? Você é rico, Orleans. Sua família tem dinheiro, você frequenta eventos sociais que eu nem sonho em ir. Eu sou apenas uma professora universitária que mora em um bairro classe média, disse Silvana, finalmente verbalizando seus medos. Orleans a olhou com uma expressão que misturava incredulidade e tristeza. Silvana,
Você realmente acredita que isso importa para mim? Importa para a maioria das pessoas. Eu não sou a maioria das pessoas, disse ele, se aproximando. E você também não é. Lembra do que conversamos sobre sua autenticidade, sobre como você se preocupa genuinamente com as pessoas? Isso não tem preço, Silvana. Mas as fotos? Que fotos? Ah, você está falando dos eventos de trabalho? Silvana, eu vou a esses eventos porque faz parte do meu trabalho. As mulheres que aparecem nas fotos são colegas, clientes ou acompanhantes de outros empresários, explicou Orleans. Eu nunca namorei nenhuma delas. Silvana se sentiu tola, mas ainda havia uma parte dela que duvidava. E se sua família não me aceitar como sua namorada? E se eles acharem que eu não sou boa o suficiente? Orleans pegou suas mãos. Silvana, minha família já te ama. Vovó não para de falar sobre você. Minha mãe já está planejando o próximo almoço para quando você voltar. E meu pai disse que finalmente entendeu por que eu estava tão diferente. Diferente como? Feliz. Realmente feliz pela primeira vez em anos, disse Orleans carinhosamente. Silvana, eu estou apaixonado por você. Não pela professora, não pela mulher independente, não por nenhum rótulo. Eu estou apaixonado por você, pela pessoa que você é. Silvana sentiu lágrimas nos olhos. Orleans, eu também estou apaixonada por você, mas tenho medo. Medo de quê? De não ser suficiente, de você se cansar de mim quando a novidade passar. Orleans a puxou para seus braços. Silvana, olha para mim. Você é a mulher mais incrível que eu já conheci. Você é inteligente, carinhosa, forte, autêntica. Você cuidou da minha avó sem nem conhecê-la. Você me apoiou quando tive problemas no trabalho. Como isso pode não ser suficiente? Antes que Silvana pudesse responder, Orleans a beijou. Foi um beijo carinhoso, cheio de sentimento, que fez todas as suas dúvidas se dissolverem temporariamente. Quando se separaram, Silvana estava chorando. Desculpa por ter duvidado de você. Não precisa pedir desculpas. Só promete que da próxima vez vai conversar comigo antes de tirar conclusões, disse Orleans, secando suas lágrimas. Prometo. Eles voltaram para a sala, onde Dona Alzira os esperava com um sorriso sapiente. Pronto, resolveram a briguinha. Como a senhora sabia que estávamos brigados? Perguntou Silvana. Minha filha, eu tenho mais de 70 anos de experiência. Sei reconhecer dois apaixonados fazendo drama à toa, riu a idosa. Naquela noite, Orleans ficou para jantar na casa de Silvana. Seus pais ficaram encantados com ele, e Cássio, depois de uma conversa particular com Orleans, finalmente aprovou o relacionamento. Ele me parece um cara direito, disse Cássio para Silvana mais tarde. Mas qualquer coisa você me avisa. Silvana riu. Prometo. Mas na manhã seguinte, Silvana recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Era da reitoria da universidade. Fernanda havia feito uma denúncia contra ela, alegando que Silvana estava usando sua posição para beneficiar empresas privadas através de seu relacionamento com Orleans. Silvana desligou o telefone com as mãos tremendo. A denúncia de Fernanda era grave. Alegava que ela estava usando informações privilegiadas da universidade para beneficiar a empresa de Orleans, criando um conflito de interesses. Era uma acusação infundada, mas que poderia manchar sua reputação para sempre. Portanto, decidiu ligar imediatamente para Orleans e contar o que estava acontecendo. Ele tinha o direito de saber, especialmente porque seu nome também estava sendo envolvido na história. Orleans, preciso te contar uma coisa urgente. O que foi? Você parece nervosa. Fernanda fez uma denúncia contra mim na universidade. Ela está alegando que eu estou usando minha posição para te beneficiar profissionalmente, explicou Silvana, tentando manter a voz firme. Houve um silêncio do outro lado da linha. Silvana, isso é absurdo. Nós nem chegamos a discutir trabalho de forma específica. Eu sei, mas ela está dizendo que nosso relacionamento cria um conflito de interesses. A reitoria vai abrir uma investigação. Que tipo de investigação? Vão analisar todas as minhas atividades profissionais dos últimos meses, verificar se houve algum favorecimento.
É um processo longo e humilhante, disse Silvana, sentindo lágrimas nos olhos. Silvana, nós vamos resolver isso. Vou contratar o melhor advogado que conheço. Não, Orleans, isso só vai piorar as coisas. Vão dizer que você está tentando me comprar ou algo assim, rebateu ela, percebendo a gravidade da situação. Então o que você quer fazer? Silvana respirou fundo antes de falar as palavras que partiriam seu coração. Acho que é melhor nos afastarmos por um tempo, até isso se resolver. Silvana, você não pode estar falando sério. Estou sim. Se continuarmos juntos agora, vai parecer que a denúncia da Fernanda tem fundamento. Eu preciso provar minha inocência e não posso fazer isso se estivermos juntos. Isso é exatamente o que ela quer, separar a gente, disse Orleans com a voz alterada. Eu sei, mas não tenho escolha. Minha carreira está em jogo, Orleans. É tudo que eu tenho. E eu? Eu não sou nada para você? Silvana fechou os olhos, sentindo o coração se partir. Você é tudo para mim. É exatamente por isso que preciso fazer isso. Não posso deixar que você seja arrastado para essa confusão. Orleans ficou em silêncio por alguns segundos. Quanto tempo? Não sei. Algumas semanas, talvez meses. Silvana, eu vou te esperar, pelo tempo que for necessário. Não faça isso, Orleans. Não é justo com você. Deixa eu decidir o que é justo comigo ou não, disse ele com firmeza. Eu te amo, Silvana. E não vou desistir de nós por causa de uma pessoa invejosa. Após desligar, Silvana chorou como não chorava há anos. Estava fazendo a coisa certa, mas doía mais do que imaginava possível. Os dias seguintes foram um inferno. A investigação começou oficialmente e Silvana teve que entregar todos os seus registros profissionais dos últimos 6 meses. Colegas que antes a cumprimentavam no corredor agora desviavam o olhar. Fernanda, por sua vez, andava pela universidade com um ar de vitória que fazia Silvana se sentir enjoada. Uma semana depois do início da investigação, Silvana estava em sua sala quando recebeu uma visita inesperada. Era Carlos, pai de Orleans, acompanhado de um homem de terno que ela não conhecia. Professor Silvana, posso falar com a senhora? Claro, Sr. Carlos. Mas o que faz aqui? Este é Dr. Maurício, nosso advogado. Nós gostaríamos de ajudá-la com essa situação absurda. Silvana suspirou. Sr. Carlos, eu agradeço a preocupação, mas não posso aceitar ajuda. Isso só complicaria mais as coisas. Professora, eu entendo sua posição, mas descobrimos algumas coisas sobre sua colega que podem interessá-la, disse o advogado, abrindo uma pasta. Fernanda Moraes tem um histórico de fazer denúncias infundadas. Ela já tentou prejudicar outros colegas antes. Silvana olhou os documentos com interesse. Como vocês descobriram isso? Investigação privada, respondeu Carlos. Silvana, meu filho está destruído. Ele não come, não dorme, só trabalha. Você é importante para ele, e por isso é importante para nossa família. Mas eu não posso. Você pode aceitar nossa ajuda como amigos, não como a família do Orleans, insistiu Carlos. Independente do relacionamento de vocês, o que essa mulher está fazendo é errado. Silvana olhou novamente os documentos. Havia relatórios de outras universidades onde Fernanda havia trabalhado, sempre deixando um rastro de intrigas e denúncias. Era um padrão de comportamento que fortalecia a defesa de Silvana. O que vocês sugerem? Que apresentemos essas informações à comissão de investigação, disse o advogado, e que você pare de se punir por algo que não fez. Naquela tarde, Silvana procurou o reitor e apresentou as novas evidências. O padrão de comportamento de Fernanda era claro, e as acusações contra Silvana começaram a perder força. Mas a investigação ainda precisava ser concluída formalmente. 3 dias depois, Silvana estava saindo da universidade quando encontrou Orleans, esperando por ela no estacionamento. Ele estava encostado no carro e, mesmo de longe, ela podia ver que havia emagrecido. — O que você está fazendo aqui?
Perguntou ela, sentindo o coração acelerar só de vê-lo. Precisava te ver. Saber como você está. Orleans, nós conversamos sobre isso. Não, você decidiu por nós dois. Eu nunca concordei, disse ele se aproximando. Silvana, eu descobri quem está por trás de toda essa confusão. Como assim? Rodrigo. Ele e Fernanda se conhecem. Eles planejaram isso juntos para nos separar e me prejudicar profissionalmente. Silvana sentiu um frio na barriga. Você tem certeza? Absoluta. Meu advogado conseguiu provas de que eles se encontraram várias vezes antes da denúncia. Rodrigo forneceu informações sobre mim para que Fernanda pudesse montar a acusação. Que tipo de informações? Detalhes sobre meu trabalho, sobre nossa família, sobre os eventos que frequento. Tudo que ela usou para te convencer de que eu era um playboy, explicou Orleans. Silvana se sentiu enjoada. Havia sido manipulada de forma tão cruel e calculada. Por que eles fariam isso? Porque sabiam que juntos somos mais fortes. Rodrigo tem medo da minha IA, porque ela pode revolucionar o mercado. E Fernanda, bem, ela sempre teve inveja de você. E agora? O que fazemos com essas informações? Apresentamos tudo à universidade e à associação industrial. Eles vão ter que responder por difamação e conspiração, disse Orleans, pegando suas mãos. Mas mais importante que isso, nós paramos com essa bobagem de ficar separados. Silvana olhou para seus olhos e viu todo o amor que ele sentia por ela. Orleans, eu senti tanto sua falta. Eu também. Nunca mais vamos deixar ninguém se meter entre nós, disse ele, a puxando para um abraço. Eles se beijaram ali mesmo, no estacionamento da universidade, sem se importar com quem pudesse estar vendo. Era um beijo de reencontro, de promessa, de futuro. 2 semanas depois, a investigação foi oficialmente encerrada. Silvana foi inocentada de todas as acusações e Fernanda foi demitida da universidade por conduta antiética. Rodrigo também enfrentou consequências na associação industrial, sendo suspenso de suas funções. Na noite em que tudo foi resolvido, Orleans levou Silvana para jantar no mesmo restaurante onde ela havia conhecido Dona Alzira. Era uma forma simbólica de celebrar o recomeço. Você sabia que vovó planejou tudo desde o início? Disse Orleans, brindando com ela. Como assim? Ela não havia esquecido a carteira. Ela viu você almoçando sozinha e achou que você parecia uma pessoa especial. Então inventou a história da carteira para ter uma desculpa para conversar com você. Silvana riu, incrédula. Dona Alzira é uma estrategista nata e ela acertou em cheio. Você é realmente especial, Silvana. Eles brindaram ao futuro, aos desafios superados, ao amor que havia resistido a todas as tentativas de destruição. Mas Orleans ainda tinha uma surpresa para ela. Epílogo. 6 meses depois, Silvana estava em sua sala na universidade quando recebeu uma ligação de Orleans. Ele parecia empolgado, quase sem fôlego. Silvana, você pode vir até minha empresa agora? Tenho uma surpresa para você. Orleans, estou no meio de uma aula. Pode esperar até hoje à noite? Não, não pode. Por favor, é muito importante. Cancela a aula, inventa qualquer coisa. A urgência em sua voz a intrigou. Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Está tudo perfeito. Só vem, por favor. 1 hora depois, Silvana chegou à empresa de Orleans e foi recebida pela secretária, que a conduziu até a sala de reuniões. Quando abriu a porta, teve a maior surpresa de sua vida. Toda a família de Orleans estava lá. Dona Alzira, Carlos, Cristina, Fernanda, mas também estavam seus pais, Cássio, seu irmão com a família e até mesmo alguns colegas da universidade, todos sorrindo como se compartilhassem um segredo. O que está acontecendo aqui? Perguntou Silvana confusa. Orleans se aproximou e ela percebeu que ele estava nervoso, muito nervoso. Silvana, nos últimos meses você me ensinou o que é amar de verdade. Você me mostrou que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. Ele se ajoelhou na frente dela, tirando uma caixinha do bolso.
Você me ensinou que duas pessoas completas podem escolher estar juntas não porque precisam, mas porque querem compartilhar o que têm de melhor. Silvana levou as mãos à boca, percebendo o que estava acontecendo. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Silvana Figueiredo, você quer se casar comigo? Quer construir um futuro ao meu lado, enfrentando todos os desafios juntos, celebrando todas as vitórias juntos? A sala ficou em silêncio absoluto. Silvana olhou para todos os rostos queridos à sua volta. Pessoas que haviam se tornado sua família estendida, pessoas que torcem por sua felicidade. Sim, disse ela entre lágrimas. Sim, eu quero. Orleans colocou o anel em seu dedo e a beijou, enquanto todos aplaudiam e gritavam de alegria. Dona Alzira foi a primeira a abraçá-la. Eu sabia desde o primeiro dia, sussurrou a idosa no ouvido de Silvana. Vocês foram feitos um para o outro. Obrigada por não ter esquecido a carteira naquele dia, brincou Silvana. Ah, minha filha, às vezes o destino precisa de uma empurradinha, riu Dona Alzira. 2 anos depois, Silvana e Orleans estavam casados e morando em uma casa nova, próxima ao condomínio da família dele. Silvana havia sido promovida na universidade e Orleans havia expandido seus negócios, sempre com foco em tecnologia que beneficiasse a sociedade. Em uma tarde de domingo, eles estavam almoçando na casa dos pais dele quando Cristina trouxe uma surpresa. Olhem só quem eu encontrei no restaurante popular hoje, disse ela, trazendo uma senhora idosa que Silvana não conhecia. Esta é Dona Conceição. Ela estava sem dinheiro para o almoço, então eu paguei para ela e a trouxe para conhecer vocês. Silvana e Orleans se entreolharam sorrindo. Dona Conceição, a senhora tem netos solteiros? Brincou Silvana. Todos riram e Dona Alzira balançou a cabeça. Essa família não tem jeito mesmo, sempre arranjando casamentos por aí e sempre acertando, completou Orleans, beijando a testa de Silvana. Naquela noite, quando estavam sozinhos em casa, Silvana se aninhava no colo de Orleans enquanto assistiam televisão. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou ele, brincando com seus cabelos. De ter duvidado de nós naqueles dias difíceis. Mas foi necessário para que eu percebesse o quanto você significa para mim, respondeu ela. E você? De não ter conhecido você antes. Podíamos ter tido mais tempo juntos. Temos uma vida inteira pela frente, disse Silvana, se virando para beijá-lo. E eu pretendo aproveitar cada segundo, respondeu Orleans. Do lado de fora, Tigresa, a cachorrinha de Silvana, corria no quintal perseguindo borboletas, enquanto o sol se punha sobre Campo Grande. Era uma cena simples, comum, mas que representava a felicidade verdadeira. 2 pessoas que escolheram estar juntas, construindo uma vida baseada no amor, respeito e companheirismo. E tudo começou com um prato de comida dividido com uma idosa sapiente, que sabia que às vezes o amor precisa apenas de uma pequena ajuda do destino para florescer.